A paz do Senhor Jesus, Igreja do Senhor. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler os versículos de 1 a 6 e depois a partir do 15 até o 20. Capítulo 5 do Evangelho escrito por Marcos. Assim diz a palavra do Senhor. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo Jesus do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Versículo 15. E foram ter com Jesus, e viram o que fora endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e aos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos um relato que revela para nós o que o Evangelho de Jesus opera na vida das pessoas que têm um encontro com Jesus. Ao ter um encontro com Jesus, as pessoas são impactadas, suas vidas são transformadas. Não há como, quem quer que seja, que não conhece Jesus, ter um encontro com Jesus, e depois de ter esse encontro, continuar da mesma forma, continuar da mesma maneira. A história desse homem relatada aqui no Evangelho de Marcos é uma história de muito sofrimento e de muita dor, antes de ele conhecer Jesus. Mas, num dia inesperado, Jesus vai passando pela província, pela região, pelo lugar, pela cidade dos Gadarenos. E quando Jesus desce do barco, ele saiu ao encontro de Jesus. O texto bíblico diz que ele saiu dos sepulcros. Era um homem que estava possesso de espírito imundo. Ele tinha sido rebaixado em sua dignidade de ser humano. Não convivia mais como pessoa comum entre pessoas comuns. Habitava na região dos sepulcros. E o texto diz, no versículo 3, ele tinha a sua morada nos sepulcros. E nem sequer com cadeias, com prisões, com algemas, ninguém lhe podia deter. Tinha sido muitas vezes preso, versículo 4. Muitas vezes tinha sido preso, com cadeias. E as cadeias eram destruídas, eram despedaçadas. A força maligna, a possessão demoníaca que aterrorizava, que destruía a sanidade mental, que desorganizava a capacidade de raciocinar e de viver harmoniosamente entre as pessoas. Esse poder maligno se apropriava dele. E as cadeias eram destruídas, feitas em migalhas. E o versículo 4 diz: ninguém o podia amansar. Ninguém o podia acalmar. O versículo 5 diz:
E ele andava sempre de dia e de noite. Veja, era um homem extremamente atormentado, ele não tinha paz. Não havia equilíbrio. De dia e de noite, clamando, gritando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras, machucando-se, automutilando-se. Tormento total. Mas para situações extremas como essas, há solução. E a solução é Jesus Cristo. Era um homem de quem a família não esperava mais nada. É o que nós, muitas vezes, nos deparamos com o que muita gente diz: é um caso perdido. É um caso sem solução. Não se conta mais com a possibilidade de recuperação. Veja, ele habitava os sepulcros. Já tinha abandonado a convivência familiar. Um histórico do que para muitas pessoas seria um caso irrecuperável. Mas eu dou glórias a Deus, porque enquanto eu prego nesta noite, certamente há pessoas aqui neste templo que, como este homem aqui, eram considerados um caso perdido. Eram pessoas, homens e mulheres, que muitas vezes foram rotulados. Aí não tem mais jeito. Aí não tem mais solução. Mas um dia, pessoas como esse homem tiveram um encontro com Jesus. Tiveram as suas vidas transformadas. Foram regenerados pelo poder do sangue de Jesus. E foram trazidos de volta para o ambiente de dignidade. Que é a primeira coisa que Jesus faz quando liberta uma pessoa, quando salva uma pessoa. Jesus devolve a dignidade. Jesus devolve para esta pessoa a possibilidade de novo de ser gente como gente. O Evangelho tem esse poder de transformar. Há uma imagem que marca muito a minha memória. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu lembro deste episódio. Eu estava num culto como esse, num dia de domingo, numa das igrejas que eu congreguei. E naquele bairro em que eu morava, havia um homem alcoólatra. Um homem que já havia abrido mão do convívio com a família. Ele vivia na rua, inchado, motivo de zombaria, chutado por um, ridicularizado por outro. Um homem desprezado por todos. A dignidade humana havia sido completamente destruída da existência daquele homem. E eu estava no culto, no dia em que aquele homem entrou pela porta da igreja, embriagado, completamente embriagado. E naquela igreja, a esposa daquele homem e a filha daquele homem congregavam. Eu estava neste culto. Ele entrou e se sentou. E a pregação, os cânticos, os hinos, os louvores, e ele lá sentado. E na hora do convite, lembro como hoje, ele se levantou, bêbado, cheirando mal, fedendo. Aquilo que era o desprezo e a vergonha da família naquele bairro, ele veio até a frente e aceitou Jesus, num domingo à noite. A filha dele correu chorando, porque há vários anos que não tinha o prazer, não tinha a felicidade de abraçar o pai. Todo mundo ali chorando na frente. A igreja chorou, se emocionou. E quando terminou o culto, muita gente que conhecia ele ficou rindo, achando que a igreja tinha se submetido a um ridículo mais uma vez, como eles imaginavam ou pensavam. Mas não, naquele dia, naquela noite, aquele homem teve um encontro com Jesus. Assim como este endemoniado gadareno, um caso perdido, um caso sem solução. Na quarta-feira eu estava no culto e aquele homem chegou, bem vestido, limpo, tomado banho, barba feita, cabelo cortado, em sua sanidade mental plena, como não fazia há vários anos, de embriaguez contínua e permanente. Ele assistiu o culto naquela noite.
Na sexta-feira ele estava no culto. No domingo estava no culto. Isso já se passou há 25 anos atrás. Há 1 ano e meio atrás eu estive nesta congregação, depois de mais de 15 anos sem ver este irmão. E quando eu cheguei lá naquela congregação, ele estava na primeira fila, vestido de terno, de gravata de terno, diácono. Quando terminou o culto, ele veio e me deu um abraço. O que é isso? É o Evangelho de Jesus Cristo, que transforma vidas, que traz esperança. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse homem, ferindo-se de pedras, habitando em sepulcros, ele tem um encontro com Jesus, e o texto bíblico diz que ele adorou a Jesus. E o versículo 15 diz que depois disto, encontraram Jesus com o que fora endemoniado. E ele estava em perfeita sanidade mental. Ele estava vestido. E as pessoas temeram. As pessoas ficaram assustadas e perguntaram: como é que foi isso? Explicaram. É que Jesus libertou ele da possessão maligna. É que Jesus libertou ele dos espíritos malignos que o atormentavam. E quando Jesus diz que vai partir para outro lugar, e quando Jesus entra no barco, o homem que fora endemoniado, e que estava liberto, e que agora era nova criatura, e que estava em perfeita sanidade, em perfeito juízo, ele disse: Jesus, eu posso ir com o Senhor? Jesus olhou para ele e disse: não, vá para a sua casa. Se apresente para os seus familiares e diga para eles quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Esta é a razão maior deste culto nesta noite. Nós estamos aqui para dizer para você que nos ouve através deste sistema de comunicação, para você que não é crente, está conosco neste culto nesta noite. A razão de ser dos hinos, dos louvores, da pregação, é nós contarmos para você o que Deus fez em nossas vidas. O Senhor nos libertou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos deu novidade de vida, o Senhor reescreveu a nossa história, e a mesma coisa o Senhor quer fazer com você. O Senhor pode e quer fazer com você. Quem nesta noite quer também receber Jesus? Quem nesta noite também quer ser transformado pelo Evangelho de Jesus? Venha, amém? Em nome de Jesus, glórias a Deus. Já está vindo uma pessoa. Jesus vai transformar a sua vida. Jesus vai mudar a sua história. Há mais alguém aqui na nave do templo nesta noite que crê no poder transformador do Evangelho de Jesus? Jesus vai transformar sua vida. Jesus vai mudar a sua história. Jesus transformará a sua existência, vai lhe dar dignidade, vai lhe dar um novo nome. Em nome de Jesus, você que está lá do outro lado, na sua casa, na sua poltrona, se sua vida está destruída como a destes dois homens, o que está registrado na Bíblia, e o testemunho que eu vi e ouvi diante dos meus olhos, o mesmo Jesus que fez a transformação também fará uma transformação na sua vida. Aí na sua casa, dobre os seus joelhos, nós vamos orar aqui. E aí onde você está, o Senhor ouvirá a nossa oração daqui, ouvirá a tua oração daí, e vai transformar a tua vida, vai dar um novo sentido, um novo significado para a sua existência, em nome de Jesus. Vamos orar por este rapaz, crendo que Jesus perdoará os seus pecados. À medida que oraremos, jovem, você que está aqui, pede para o Senhor perdoar os seus pecados, transformar a sua vida, realizar uma transformação completa na sua existência. Arrependa-se, declare esse arrependimento diante de Deus, o Senhor perdoará os teus pecados. Senhor nosso Deus, aqui está este jovem, Senhor, que se rende a Ti, que aceita a Tua salvação, que reconhece seus pecados, que se arrepende dos seus pecados e Te aceita como Salvador. Senhor, perdoa os seus pecados, transforma a sua vida, opera o milagre do novo nascimento, gera, Senhor, um novo coração, gera uma nova natureza em Cristo. Opera o milagre, Senhor, da conversão, opera o milagre da regeneração, o milagre do novo nascimento. Produz nele santidade, santificação no Senhor a partir de agora. Pai Todo-Poderoso,
Te agradeço pela vida dele e pelo futuro dele na tua presença, Senhor. No nome de Jesus, amém.